Olá, estamos começando mais um Recorte Jurídico e olha só, na segunda edição do EPAC e para começar com o pé direito, eu trago aqui um casal que é referência quando o assunto é Tribunal do Júri. E olha só que legal, porque é um casal que atua os dois juntos no Tribunal do Júri. E eu queria, antes de tudo, agradecer por ter aceitado nosso convite e participar um pouco da nossa entrevista e falar um pouquinho sobre o seu trabalho. E eu queria que vocês pudessem se apresentar, explicar para as pessoas que nos escutam quem é que está por trás do casal no júri. Bom, meu nome é Robson Dupin, atuo no estado do Mato Grosso há mais de 15 anos como advogado criminalista e junto com a minha esposa, eu faço parte do casal no júri. Desde o dia em que nós nos conhecemos nos associamos e pouco tempo depois nos tornamos um casal, tanto no escritório quanto para a vida. E a partir de então, começamos a vivenciar o júri diuturnamente, que é a nossa paixão, sempre foi. Perfeito, perfeito. Meu nome é Silvia Giraldelli, eu atuo há um pouco mais de tempo na advocacia, há quase 20 anos. Esse ano faz 20 anos. E junto com meu esposo, nós nos tornamos um casal atuando no Tribunal do Júri e acabamos ficando conhecidos como o casal no júri, porque somos um casal que trabalha junto, atua junto, dentro do plenário e, é claro, no escritório também. Excelente. É uma das coisas que eu acho muito interessante na carreira profissional de vocês, que eu acompanho nas redes sociais, é a intensidade e a proporção que as postagens de vocês levam, né? E eu gostaria de entender qual é a estratégia e o que isso reflete na vida profissional de vocês, ter que lidar, né, no dia a dia com tantas pessoas interagindo no perfil profissional de vocês. Nós nunca fizemos um curso específico para alavancar Instagram. Na verdade, fizemos uma coisa ou outra ali, mas estratégia mesmo, não temos assim Entendi. um foco. Eu particularmente deixo essa parte específica, até porque eu esqueço. Eu sou muito esquecido com relação a postar, a filmar, a gravar o nosso dia a dia, alguma coisa ou outra interessante, e realmente a Silvia é quem faz essa interação maior. Eu converso com alguns dos nossos seguidores, ou eu ou a Silvia está conversando, ela muito mais que eu. É isso. O Instagram do Casal no Júri, ele surgiu em 2023. Até então, nós tínhamos o Instagram Silvia e o Instagram Robson. E é engraçado, né? Porque o Casal no Júri, hoje nós temos 88 mil seguidores. Caramba! Ao passo que a Silvia tem 6.800, o Dupin, eu nem sei quantos ele tem, que eu quase nem visito o Instagram dele. O meu é quase 7, 8, uma coisa Isso, assim. mas olha só, o Instagram Casal no Júri, que foi... Nós acabamos criando o Instagram do Casal no Júri. Por quê? Porque as pessoas nos chamavam de Casal no Júri. E aí, um dia, eu comprei um cursinho na internet. E aí, muito básico, um cursinho sobre marketing, para eu poder entender um pouquinho como que era e tal. E aí, eu falei, poxa, vou criar o Casal no Júri, vamos ver o que vai dar isso aí. E olha só, as pessoas gostaram disso, acredito, de ver um casal, de ver... às vezes nós postamos nosso dia a dia, nossa rotina. Essa questão de viajarmos o Brasil, as pessoas gostam de saber aonde nós estamos. Enfim, é muito simples. A gente não tem nenhuma estratégia, como o Robson falou, nem marketing, nem nada. Olha só, gente, que legal, né?
O que mostra é que o conteúdo autêntico, ele atrai, né, muitas pessoas. A gente, pelo menos eu, acredito que essa quantidade de seguidores, todo esse sucesso, é reflexo de um bom trabalho e da transparência que vocês mostram do gostar daquilo que estão fazendo. Eles palestraram aqui sobre um tema muito interessante e durante a palestra soltaram aqui algumas dicas, como, por exemplo, usar a tecnologia no Tribunal do Júri. E eu confesso que eu fiquei, assim, fascinado. Inclusive, já fiz as minhas anotações e vou utilizar quando necessário, porque foram dicas muito boas. Por exemplo, da TV, a gente está aqui no podcast, o Lauro vai colocar na câmera central. Nós temos uma TV aqui no suporte e olha só, o casal também utiliza, né, sua própria TV para não ficar refém do processo tecnológico das comarcas. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que surgiu, se foi uma necessidade, como é que é isso, que eu percebo que é muito organizado, né, vocês em relação a isso. A infografia em si, a apresentação do processo, nós já fazemos isso há um bom tempo. Já há muito tempo nós sempre buscamos deixar a apresentação, mostrar o processo aos jurados de uma forma que eles compreendam, né? Até porque muitas vezes um processo ele é muito extenso. Sim. E não tem como o jurado saber de todo o processo ali no Tribunal do Júri, no momento do júri, que é onde eles recebem algumas partezinhas do processo. E nós já utilizávamos a questão da infografia, mas sempre utilizando o sistema do fórum, que geralmente no estado do Mato Grosso e nas maiorias das comarcas que nós já passamos pelo Brasil, costuma-se ter ao menos ali o telão. Sim. E um data show, aquele aparelho de apresentação de slides. Mas tem algumas comarcas que não tem e o juízo não fornece. E aí a gente realmente precisaria de algo para fornecer o processo de uma forma mais dinâmica aos jurados. Sim, sim. E o que acontece? A TV, ela vem como uma forma mais ágil de utilização, de levar o processo. A nossa é um pouco maior que essa, ela tem 65 polegadas. Ela vai embalada numa case, numa caixa própria, feita exclusivamente para ela, com as medidas, né, dela. Perfeito. Existe o pedestal, que nós levamos também. E nós sentimos a necessidade, por quê? Porque nas comarcas, além daquelas que não tinham, muitas vezes o sistema do fórum local dava algum problema no data show. Então nós ficávamos reféns desse sistema único. E às vezes era ruim para a apresentação. Então a TV não. Nós sabemos que é encaixar o conector, jogar do computador para a TV e vai funcionar. Excelente. E qual a importância de uma infografia bem elaborada para o Tribunal do Júri? Bom, o que nós percebemos ao longo desse período, né? São 15 anos trabalhando juntos. Eu já estou há mais tempo, como eu falei, porque antes o Robson foi assessorar, promotor, juiz, e nós nos encontramos aí, tivemos esse encontro profissional há 15 anos. E nós, ao longo desse tempo, nós fomos percebendo que os jurados ficavam cansados, às vezes os jurados não sabiam direito onde era o local do crime, e aí o processo era físico. Então tinha que ficar passando ali naquele desespero as folhas. Então o que nós pensamos? Poxa vida, vamos apresentar o processo para os jurados de forma infográfica. Vamos até para a gente ter um roteiro. Eu pensava assim no início, Robson, vamos fazer o roteiro em PowerPoint. Vamos usar o PowerPoint. E não, vamos. E aí já começamos. E fomos vendo que o negócio funcionou, que a atenção dos jurados era outra, mesmo porque nós já explicamos isso, né? O cérebro de cada um funciona de uma forma, e às vezes tem aquele jurado que ele precisa ver para ele compreender, tem aquele que precisa ouvir, tem aquele que precisa que o processo seja apresentado pausadamente, item por item, parte por parte, que é a pessoa digital. E tem aquele jurado que ele vai ser sinestésico,
que ele precisa sentir, ele precisa da emoção. Então, nós conseguimos unir com a infografia tudo isso. E o que acontece? A gente não para. Então, o que nós somos? Cada vez buscando mais tecnologia. E aí, descobrimos o Prezi, que é um sistema muito mais dinâmico que o PowerPoint. Daí, já passamos a utilizar o Prezi. E cada vez, a ideia é cada vez melhorar mais. Mais, sempre mais. E naquele primeiro momento da advocacia, isso lá em 2010, no meu caso, eu fui assessor por 4 anos. Depois de formado, 2 anos com promotor, 2 anos com juiz. E após eu iniciar a advocacia mesmo, foi em 2010, eu me lembro do primeiro júri que nós fizemos, naquele primeiro momento, eu me recordo que eu assistia júris anteriormente e realmente era só com papel. Não tinha apresentação em telão nem nada do processo, era só em papel. Me lembro que o primeiro júri que eu fiz foi eu fiz o roteiro. Era um roteiro em formato de... Era um roteiro em formato de sulfite. Sim. Sulfite. E aquela primeira vez aquilo me... Embora nós tivéssemos conseguido passar o conteúdo da forma que os jurados compreendessem, ainda assim, aquilo nós percebemos que faltou. Faltava uma pitada ali de alguma faltava algo. Até que começamos ali a utilizar, a pedir o uso de mídias para que o tribunal fornecesse. Que naquela época era o retroprojetor. Caramba. E então começamos a pedir, a fazer o uso dela, até que, obviamente, fomos melhorando, e hoje nós levamos a TV. E a ideia é que mais à frente, eu já estou ainda pesquisando um sistema mais portátil ainda, em que eu possa levar... Existe hoje sistemas de apresentação de vídeo, ainda que seja o sistema de como se for a apresentação de slides, mas com equipamentos muito mais potentes, com mais qualidade, com mais contraste, com mais nitidez, para não ter que levar, de repente, uma TV de 65 polegadas. Ao invés de eu levar, por exemplo, uma TV de 65 polegadas para o norte do país, ou para o nordeste do país, ou para o sul do país, eu simplesmente levo um aparelho pequeno que vai me surtir talvez um efeito mais desejado, muito mais nitidez. E outra coisa, quando a gente chega com aquele equipamento, já gera uma atenção do jurado. Muitas vezes, depois do júri, todo mundo fala assim, nossa, a gente ficou pensando, o que vai sair dali? Como é que vai ser? Já fica todo mundo, existe um impacto. Você chega com aquele equipamento todo, já causa, poxa, vai ser diferente hoje aqui. Bacana. Gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu queria agradecer a presença dos amigos e eu queria deixar esse finalzinho que vocês mandassem uma mensagem para quem está nos escutando e que querem, assim como vocês, obterem sucesso no Tribunal do Júri. Eu digo que o estudo é constante e nunca é tarde para aprender. Então, cada dia é sempre um aprendizado novo. Cada júri é um júri e é um aprendizado que nós temos. Mas, acima de tudo, buscar além das leis. Buscar o conhecimento humano. Buscar conhecer pessoas para você ser bom. Você não precisa conhecer somente a lei. Você precisa de um plus. Conhecer a mente humana, conhecer pessoas. Excelente. Esse foi mais um Recorte Jurídico. Já aproveita para seguir as nossas redes sociais, @Recorte Jurídico. E se quiser ficar por dentro de tudo que acontece aqui, basta seguir no Instagram e no nosso canal oficial no YouTube. Te espero na próxima semana. Tchau, tchau.